Oi pessoal, tudo bem? Beleza? Meu nome é Gabriel Chaves e nesse vídeo aqui você está vendo um corte da FUVEST 2025 primeira fase. Se você quiser ver a prova inteira, se você quiser ver mais da FUVEST primeira fase, FUVEST segunda fase, playlists específicas, quiser apoiar esse canal para ele crescer, ter mais material, mais vídeos, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Maravilha, passando aqui, passou de página. Questão 64, pessoal. FUVEST 2025, primeira fase. Então a gente vê aqui, né, note a DOT, massa molar do hidrogênio, carbono e oxigênio. Deu uma reaçãozinha, valores, então vamos lá. Alguns motores de foguetes espaciais usam metano como combustível e oxigênio como comburente. Então combustível e comburente. Triângulo do fogo, né? Ambos os compostos são armazenados em estado líquido no próprio foguete, o que permite o seu armazenamento em uma maior quantidade do que se estivesse no estado gasoso. Genial, né? Foguete levando o combustível e o comburente líquido para poupar espaço. Qualquer coisa de espaço que poupa no foguete é ótimo. Sabe-se que o foguete armazena um volume de oxigênio líquido 1,5 vezes maior do que o volume de metano. Então, o volume de oxigênio é 1,5 vezes o volume de metano. Então ele deu essa relação aqui pra gente. E que ambos são completamente consumidos. Se eles são completamente consumidos, eles estão nas proporções estequiométricas. Na combustão, conforme a equação, metano reage com oxigênio, forma CO2 e água. A gente acabou de ver essa equação nos exercícios anteriores, né? Nessas condições, é correto afirmar que a razão entre densidade do metano líquido e densidade do oxigênio líquido é igual a, então, um valor aqui. Então, metano, combustível comburente, deu uma relação de volume, falou que eles são completamente consumidos e pediu a relação de densidades. Aqui, tema da questão, química geral, cálculos químicos, cálculos com massa molar e densidade, pessoal. Esse daqui é um dos poucos exercícios que, quando você resolve pelo meu método de análise dimensional, seria pior. Porque aqui você tem que trabalhar com as fórmulas, tá? Trabalhar com a fórmula da densidade, trabalhar com a fórmula da massa molar e ir cortando e simplificando. Então, assim, de cada 1000 exercícios, 995 você não precisa trabalhar com a fórmula diretamente, você consegue fazer por análise. Esse daqui a gente tem que trabalhar com as formulinhas que a gente conhece, tá? Então, a combustão do metano, coloquei aqui a reação de novo, 1 para 2, né? É a proporção estequiométrica completamente consumido. E a gente vai ter que trabalhar com a fórmula da densidade e da massa molar. Massa molar ou da quantidade de matéria. Densidade é massa pelo volume, tranquilo, né? Então, densidade do metano vai ser a massa do metano dividido pelo volume do metano. Número de mols, o que é? É a massa daquela substância dividido pela massa molar, MM, tá? Eu represento assim massa molar, pela massa molar do metano. Maravilha. Então, o que ele quer? Ele quer a relação, razão é divisão, tá? Entre a densidade do metano e a densidade do oxigênio. Então, essa aqui é a razão entre as densidades. O que é a densidade do metano? A gente substitui. Densidade do metano é a massa do metano dividido pelo volume do metano. Massa do oxigênio dividido pelo volume do oxigênio te dá a densidade do oxigênio. Beleza. Aí ele me deu que o volume de oxigênio é 1,4 vezes o volume do metano. Então eu consigo substituir essa parte aqui, ó. Então volume de oxigênio é 1,5, eu falei 1,4? 1,5 volume do metano. Opa, então agora eu tenho uma massa dividido por metano em cima, outra massa dividido por 1,5 volume do metano embaixo. O que eu faço? Eu simplifico o metano e eu chego na massa de metano por 1, dividido pela massa de oxigênio, dividido por 1,5. Opa, agora sim. O que eu faço agora? Eu tenho a massa de metano, tenho a massa de oxigênio. A massa diretamente eu não tenho. Mas o que eu tenho? Eu tenho que a proporção estequiométrica que vai estar ali no foguete é uma quantidade de matéria, 1 mol de metano para 2 mols de oxigênio. Então eu vou ter que trabalhar com essas proporções estequiométricas e com esses coeficientes estequiométricos. O que é a massa de metano? Então, número de mols é massa dividido pela massa molar. Então, a massa é o número de mols vezes a massa molar. Então, a massa do metano é o número de mols de metano vezes a massa molar do metano. E a do oxigênio, a mesma coisa. Eu tenho o número de mols de metano, vou usar a proporção estequiométrica que eu tenho aqui da reação.
Tenho, é um metano. Eu tenho a massa molar do metano, ele não me deu, eu vou ter que calcular. Eu pulei essa parte aqui no exercício. Então, carbono, 12, 4 oxigênios, 1, 2, 3, 4, 12 mais 4, 16. Então, 1 mol de metano, 16 gramas por mol de oxigênio. Aí aqui fica 1 mol vezes 16 gramas por mol, cortou o mol, eu só deixei a grama, tá? Mas é 1 mol vezes 16 gramas por mol, eu cortei o mol, para simplificar. Embaixo, número de mols de oxigênio, 2, porque na proporção estequiométrica é 1 para 2. Massa molar do oxigênio, 2 vezes 16, 32. 2 mol vezes 32 grama por mol, cortou o mol, só deixou assim. Aí você vai cortar a grama e vai chegar numa relação sem unidades, né? Tem grama em cima e grama embaixo, corta. Beleza. 16 é 16 por 1, 2 vezes 32 por 1,5. Para não ficar 1 e ficar 1,5, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2 em cima, então 1 vezes 2 virou 2, e multipliquei por 2 embaixo. 1,5 virou 3. Opa, agora ficou fácil, né? 2 e 3 vai facilitar. 16 dividido por 2 dá 16 dividido por 2 dá 8. Então eu vou ter 8 em cima. 2 vezes 32 dá 64. Então eu vou ter 8 dividido por 64 dividido por 3. Essa fração, né, divisão de fração, 8 dividido por 64 dividido por 3, eu multiplico ao contrário, né? Como se fosse multiplicar por 3 em cima e multiplicar por 3 embaixo. Quando eu multiplicar por 3 embaixo, vai cortar o 3. Quando eu multiplicar por 3 em cima, vai ficar assim. Então, 8 vezes esse 3, né, que foi para cima, dividido por 64. 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 64. Aí você vai ter que fazer a continha. 24, 48, nananã. Aí você vai fazer a conta, vai dar 0,375. É a razão entre essas densidades. Alternativa B. Marquei como média para difícil, por quê? Tem continha, tem que trabalhar com as fórmulas, tem que tomar cuidado, proporção estequiométrica. O exercício é de cálculos químicos? Porque você trabalha com densidade, massa molar, relação entre as densidades, e você também trabalha com coeficientes estequiométricos, mas não é assim. Um mol de uma substância produz quantos mols de outro, uma massa de um produz outra massa do outro. Por isso que eu acabei não classificando como estequiometria. Eu não estou falando assim, com 5 salsichas, quantos cachorros quentes eu consigo produzir? Então, eu estou trabalhando com o coeficiente estequiométrico, mas para fazer a relação entre densidades. Então, a gente está ainda em cálculos químicos, tá? Não tem uma reação, tem a reação química, mas é só para a gente tirar a proporção entre eles e para fazer a proporção entre densidade. A partir disso, a gente vai entrar nas estequiometrias, tá? Sugestões aí para você. Né, se você estivesse vendo a playlist, depois disso você entra nas estequiometrias. A gente tem esta questão e as duas da Unicamp, primeira fase, 2025 e 2024. São exercícios com massa molar, teor de massa difíceis, tá? Então a FUVEST está se aproximando aí da Unicamp em colocar exercícios com massa molar, que é uma coisa fácil, de um jeito complicadinho e difícil. Essa questão não foi fácil, né? E também não foi média. Então dá uma olhada nessas duas que você vai ver questões com massa molar que dá trabalho, beleza? Vamos continuar? Vamos aí?